Começa agora, Pan News Cidades. Apresentação, J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonapratica.com.br. Na Jovem Pan News Campinas, você ouve Palavra de Honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos do Pan News Cidades, hoje dia 19 de fevereiro e apesar de já estarmos anestesiados com os números elevadíssimos dos óbitos da pandemia, parece que nos acomodamos com a falta de sensibilidade com o tamanho do estrago que a Covid causou e ainda causa no país. Muito embora a vacinação tenha trazido novas esperanças para que voltemos a uma certa normalidade. Mas as chuvas também merecem destaque e essa foi mais uma semana cheia de deslizamentos, tragédias. A bola da vez foi Petrópolis, a cidade imperial que sucumbiu com o excesso de chuvas. As encostas dos morros vieram abaixo e invadiram a cidade, provocando uma catástrofe sem igual. Mutirões, inclusive aqui em Campinas, procuram garantir o abastecimento para as inúmeras famílias desabrigadas. Essa temporada tem sido cruel. Mas, se a natureza não tem preservado as construções irregulares, construídas de forma marginal, com o consentimento tácito das administrações que fazem vista grossa e depois não tem cacife para reparar e indenizar as famílias prejudicadas, resta às comunidades procurarem entender o perigo que tais construções representam para eles mesmos e suas famílias. A semana também trouxe notícias boas, pelo menos para Campinas. O prefeito Dário Saad, num comportamento, se não inédito, pelo menos importante, foi a São Paulo aproximar o maior município da região metropolitana dos empresários e empreendedores da capital. A atitude do prefeito é louvável, é preciso mostrar que a nossa região é convidativa para que empresas e indústrias voltem a se instalar por aqui. Para tanto, um pacote de mudanças, incentivos, acompanha essa tentativa de reavivar a rota do interior, atraindo investimentos que gerem trabalho e mais riquezas para Campinas e região. No programa de hoje, vamos conversar com a minha querida amiga delegada Terezinha de Carvalho, que acaba de lançar o livro Memórias de um Delegado de Saias, da editora Lince. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito Palavra de Honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JThanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jthanos.blogspot.com. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. O Pan News Cidades volta já. Matrícula com 80% de desconto? Desconto de 35% na mensalidade do primeiro semestre de 2022? Sim, o Grupo Unieduca tem. E tem muito mais. Aulas práticas desde o primeiro dia, ensino voltado ao mercado de trabalho, infraestrutura inovadora e tecnológica. Estude na Unifage em Jaguariúna, Unimax em Indaiatuba e Fagro em Olambra. Faça o vestibular online. Acesse grupounieduca.com.br. Grupo Unieduca, aqui o seu futuro é na prática. Saúde é o melhor plano da região. PHS, Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. De segunda a sexta-feira, no Pan News Campinas, Marco Marciarelli, J. Thanos e Rony Viana abordam os assuntos mais importantes de Campinas e região, com muita prestação de serviço e opinião com credibilidade no 100,3 FM.
da Jovem Pan News Campinas. Agora, no Pan News Cidades, entrevista. Muito bem, amigos do Pan News Cidades. Vamos conversar agora com a delegada Terezinha de Carvalho, ela que lança o livro Memórias de um Delegado de Saias. Aliás, já lançou no dia 18 de fevereiro, lá no Buffet Pupurri, com muito sucesso, aliás, sucesso que acompanha a carreira desta mulher, que é política, jurista. Caríssima delegada Terezinha de Carvalho, tudo bem? Parabéns pelo aniversário que aconteceu essa semana. Verdade, obrigada, viu? Obrigada, Eventos, obrigada também aí pela homenagem que vocês fizeram no dia aí do meu aniversário, agradeço muito mesmo, é sempre um prazer estar com você e óbvio que a informação, quando ela é transmitida por pessoas como você, a gente fica, diria assim, orgulhosa de poder ser entrevistada por um mestre, pelo mestre Thanos. Nós nos encontramos tempos atrás e você disse, o livro está no prelo e agora já está impresso, aliás, com uma capa muito bonita, um avatar da delegada Terezinha, personagem desenhado, bonita caricatura, estilizada, muito bem feita, não? Olha, é muito interessante porque quando eu sonho em escrever esse livro há muito tempo, mas eu sou uma pessoa envolvida com muita coisa e para escrever você tem que se dedicar, tem que ter tempo, e eu realmente sou uma pessoa que fui ao longo dos anos pensando que livro eu faria. Então, em algum momento, eu quis fazer um livro mais para pesquisas, mais para estudo. Outra época, eu falei, mas eu vou só falar da delegacia da mulher, da causa da mulher? Não, porque eu preciso falar da Terezinha. Aí, num outro momento, me veio à mente de eu fazer um livro sobre a minha vida. Porque um dia eu vou virar nome de rua, com certeza. Esse título eu já conquistei em Campinas, né, mestre? Então, um dia eu vou virar aí nome de rua. Então, você já está na placa dos nossos corações, isso com certeza. Ai, obrigada, viu? Então aí, naquela segunda fase, eu fiquei pensando no que livro que eu faria. Eu falei, olha, alguém um dia vai perguntar, né? Tem tantas histórias sobre a delegada Terezinha, que eu acho que um dia alguém vai perguntar, né? Mas quem era essa delegada? Eu falei, então eu vou escrever um livro sobre quem eu sou, quem eu fui. E lógico que no contexto do livro, eu falo das dificuldades enfrentadas por uma mulher numa carreira que, quando eu comecei, era uma carreira, assim, predominantemente masculina, né? Ainda mais uma carreira de manto, né? Naquela época você não tinha tantas juízas, você não tinha delegadas, eram pouquíssimas, né, Thanos? Então, esse livro é mesmo uma biografia bem pitoresca, aliás. Mas o avatar, fofinho, né? Fofinho. E naquela época não tinha avatar. Mesmo assim eu fiz antes da internet. Foi uma profecia, já uma previsão do futuro, você é futuróloga, mas eu vou discordar de uma coisa, eu sei que você conta histórias no seu livro de passagens que você teve na sua vida profissional, e isso tem uma conotação didática também, para aquela mulher principalmente que queira saber como enfrentar determinadas situações complicadas que se apresentam no dia a dia de uma delegada. É muito interessante esse livro, Terezinha. Eu acho que, e sabe o que é bacana, tá? É importante que as pessoas saibam diferenciar que uma delegada da mulher não é uma delegada que só tem olhos para uma versão dos fatos. Eu, como delegada, trabalhei a mulher no contexto da família, no contexto da preservação da integridade física e moral dessa mulher, né? Então, eu falei assim, se eu escrever um livro também que possa parecer só um livro assim de uma feminista, as pessoas não vão me conhecer, porque na verdade tem hora que eu sou até muito machista, eu reconheço isso. Então eu quis um livro em que até os homens pudessem ler e entender, né, que o meu trabalho sempre foi em prol daquele que precisa de um delegado, né? Médico, delegado, essas coisas assim, as pessoas precisam nos momentos mais difíceis. E eu contei essa história, porque o livro, é importante colocar, Thanos, que esse livro, a maior parte dele nem fala da delegada da mulher. Por isso o nome do livro, né? Memórias de um Delegado de Saias. Porque eu comecei como delegada na cidade de Montemor,
onde eu era um delegado de saias, né? Era aquele que andava armado, que algemava, que prendia, que entrava em tiroteio, que fazia diligências, que esclarecia crimes, muito diferente da atividade de uma delegada da mulher. Por isso tem histórias hilárias ali, né? E algumas até engraçadas, outras difíceis. Conta uma delas rapidamente para os ouvintes do PAN News Campinas. Vou contar uma que eu acho bastante interessante, que foi uma diligência que exigiu de mim, assim, uma coragem que eu nunca imaginei que tivesse. Naquela época, a polícia tinha o quê? A viatura era um fusquinha, não havia rádio de comunicação, aliás, haviam, mas não funcionavam, porque não tinham tantas torres de transmissão, e eu fui atender um local de homicídio, saí da minha casa por volta de meia-noite, eu e um guarda municipal, num fusquinha, preto e branco, com o caguetezinho em cima, ligado, sem sirene, e fomos lá no meio do mato e encontramos lá a vítima. Era um rapaz jovem, de uns 27 anos, e ele tinha sido assassinado com 17 facadas. E ali no meio da escuridão, no meio do mato, próximo a um loteamento que começava de casas muito simples, tudo que eu conseguia ver era a rua no meio do mato e a lua atrás. Aí cheguei no cadáver, eu, guardinha, a gente constatou os sinais vitais, ele já estava morto, e aí fizemos uma busca rápida no local e eu disse ao guarda municipal, olha, agora você fica aqui preservando o local e eu vou lá na estrada, uns 2 quilômetros para cima, para ligar para a polícia técnica para vir fazer o local do crime. E eu tinha acabado de sair da academia de polícia e a minha história na polícia é que local de crime preservado é 99,9% de chance de você esclarecer um crime. E eu estava ali no meu primeiro homicídio que eu teria que investigar. E aí falei pro guarda ir lá, eu não posso. Eu falei para ele que eu ia. E ele disse, não, de jeito nenhum, eu não posso ficar aqui, eu tô fardado. O bandido sempre volta no lugar do crime e vão me matar, porque o bandido não vai querer que eu veja ele. Ah, tudo bem, então fazemos o seguinte, eu fico preservando o local e você vai embora. As pessoas que estão fora da polícia falam, mas pô, qual seria o problema, né, dela deixar o cadáver lá? Alguém poderia remover ou não? Claro. Então, a preservação do local é justamente para manter a integridade do local. E aí ele falou, não, eu também não posso permitir que uma mulher fique sozinha aqui, no meio do mato, meia-noite. Não, vamos nós dois. Eu falei, não, eu não vou abandonar o local do crime. E é uma ordem. Então você vai e eu fico. Valente, né? Valente. Só que, quando ele se afastou, as pernas tremiam, eu não conseguia nem ficar em pé. Imagina. O cadáver estava do lado de lá da rua, no meio do mato. Eu entrei pro lado de cá, no mato, com a arma na mão, tremendo que nem vara verde, não querendo usar, e fiquei. Só que aí ele demorava e eu sentei ali naquele barranco, né? E acabei cochilando, sabe? Assim, eu tava há muitas horas acordada. E sabe quando você acorda com o peso da cabeça? Foi assim. Meu pescoço tombou. Você tá rindo, mas eu tenho que rir, desculpa. Eu tô imaginando você valente no meio da madrugada com o cadáver do outro lado, de arma em punho, acredito, né? Claro, dedo no gatilho. Eram 38, 5 projéteis, mas era o que eu tinha. E aí eu fiquei ali e tal, aí meu pescoço caiu assim, eu acordei e eu vi uma sombra se movendo no meio da rua. Eu falei, mas meu Deus do céu, uma sombra de uma pessoa vindo. Olhei, ele não me via, né? E vi um cara assim, me pareceu jovem, com calção bem largo e com a faca na mão. Eu pensei comigo naquela hora, e não é que é verdade, o assassino volta pro lugar do crime? E aí? Fiquei ali, né, esperando ele chegar mais perto para eu abordar, né? Quando eu vejo, ele parou e voltou para trás. Aí eu olhei pro outro lado e vi que o caguete da viatura estava voltando. Falei, pronto, esse cara é o assassino, né? Mas aí ele saiu correndo, esperei a viatura chegar, que eu sou valente, mas também nem tanto, né? Aí esperei a viatura chegar e a gente efetuou buscas naquela madrugada mesmo, nas casas. Isso era antes até da Constituição de 88. O delegado era um estado de flagrante, né? Então a gente estava mesmo procurando o assassino ali.
E aí tem todo o desfecho dessa história, como ela termina, e realmente foi uma investigação, tipo assim, umas jogadinhas, né? Você prendeu o bandido, afinal de contas, não? O criminoso? Eu levei 4 suspeitos para a delegacia, e um deles era ele, com certeza. Ah, que beleza. Aí a gente conseguiu provar. Que beleza. Mas é legal, você sabe por quê? Quem era esse rapaz que morreu, né? Esse rapaz que morreu havia estuprado a irmã do assassino muitos anos antes. E ele acabara de sair da prisão. Por isso, irmão. Era uma vingança, então, Essa é uma. Depois tem outra que eu caí dentro de um poço. Ah, mas aí tem que comprar o livro, né? Memórias de um delegado de saias. Ô, Terezinha... eu me vesti de homem várias vezes para fazer diligência. Olha que coisa. Não, eu fico imaginando, porque você é uma mulher linda hoje. Eu calculo lá, no começo de carreira, né? Como é que você vai se vestir de homem? Ô, Terezinha, que editora que é, hein? Que editora Editora Lince. A Editora Lince é uma produção independente. É um trabalho, eu diria assim, quase que artesanal, né? É uma primeira experiência. Eu já escrevi muito, escrevi vários textos, artigos, entrevistas, comentários, fiz alguns cadernos. Eu fui autora da cartilha de prevenção ao estupro, do livrinho Conversando com Terezinha, que tem a apresentação do Dr. Pinotti. Eu fiz o livro Respeito e Atitude, mas são livros pequenos que no futuro, quando eu estiver falando, que eu pretendo escrever outro livro, eu tô tomando gosto, viu, Dan? Ah, imagina. Quando eu for escrever As histórias são deliciosas, né? Com certeza. Não é um livro sobre política, tá? Sim. Não é. Ah, mas você é uma política, uma mulher politizada e que já exerceu cargos públicos e é uma mulher ativa. Concorreu à Prefeitura de Campinas, você é a sua natureza. Eu acho até que deveria escrever também sobre a política. Mas deixa eu cortar um pouquinho o nosso caminho, o caminho da nossa conversa. Terezinha, o sistema prisional passa por uma crise. O que fazer, Terezinha? Há soluções ou há uma solução para enfrentar essa crise? Há registros até de feminicídio dentro das cadeias em visitas íntimas. Um verdadeiro absurdo. Olha, Thanos, o problema do feminicídio é que ele foge muito da realidade do que é um crime. É um crime, a violência doméstica é um crime. É um crime de lesões leves, graves, gravíssimas e até a morte, que é o feminicídio. Mas é um crime que ele envolve pessoas do seu entorno, né? Todo crime envolve, mas eu digo assim, as vítimas são várias vítimas de um feminicídio. Quando você mata uma mulher, você mata uma família, você mata a história de vida de alguém que um dia acreditou no amor. Então você mata sonhos. Você mata futuros. E é deste futuro, desses brasileiros, desses órfãos do feminicídio que a gente tem que cuidar. Eu costumo dizer, e eu já conversei sobre isso com você uma vez, que é difícil quando o crime foge do seu controle, né? E o que eu digo? Você pode interrogar um homem que está ofendendo uma mulher, que está batendo, e ele parecer calmo, pacífico, que entendeu a situação. Pois não, doutora, eu extrapolei. Ele chega em casa e mata essa mulher. E o que é pior, que a gente tem visto ultimamente, tanto, esse caso grave que deu aqui em Campinas, do feminicídio, depois eu falo um pouquinho para você sobre o sistema prisional, mas aquele caso que o sujeito matou a sogra, matou a filha de 3 anos. Aí ele pegou a companheira dele, que queria terminar o relacionamento, levou para a casa do fundo e passou a noite inteira torturando essa mãe que sabia que a mãe dela estava morrendo e que a filha dela de 3 anos estava morrendo. E finalmente, na madrugada, ele matou essa mulher. Até aí você fala, é louco? Não é? Quando ele saiu na calçada, ele ligou para a polícia e pediu para ir prendê-lo. Então eu te pergunto, até que ponto as nossas leis, ou uma lei mais rígida, pode conter um feminicídio, né? Então, na questão do feminicídio, nós temos essa nuance aí do sujeito achar que vale a pena sempre. O problema é meu, a mulher é minha, a casa é minha, ela acabou com a minha vida, eu acabo com a vida dela, eu vou pra cadeia, ou eu me mato. E o cara matar o filho, alegando que a filha ia ficar órfã, sem a mãe e sem a avó, muito grave.
Esse outro exemplo, né? Eu não sei se foi no presídio de Campinas, não estou lembrada, eu acho que não. Mas essa morte dessa mulher, logo depois da visita íntima, por motivo de ciúmes, porque ele achava que fora do presídio ela estava prostituindo, é outra certeza do que eu estou falando. O sujeito não tem medo de nada. Ele não teve medo sequer de ser morto por outros presos, por exemplo. Porque parece que a legítima defesa da honra ainda está no DNA de muitos homens, né? Então essa questão da violência contra a mulher, ela precisa de outras estruturas, de uma intervenção mais precoce, do trabalho nas causas da violência. E é isso aí, o presídio também estar preso, estar assassino, não torna o autor do feminicídio diferente dos outros. É o mesmo homem. E ele só está atrás das grades, ele vai matar nas grades ou fora dela. Terezinha, para nós encerrarmos nossa conversa tão gostosa de hoje, eu pergunto a você sobre as saidinhas, não é? E principalmente nos presídios femininos, quando as apenadas retornam, há um número muito grande de mulheres grávidas, e aí a consequência dessa gravidez passa a ser, eu acho, questionável em vários aspectos. Filhos são separados das mães, enfim, há um problema social maior ainda gerado dentro já de uma crise sem fim. Também temos alguma coisa a fazer? O que o Estado pode fazer ou não pode fazer nada, Terezinha? Bom, o Estado pode fazer muito, né? Quando a gente analisa numa sociedade o papel da mulher, e aí a gente vem e chama a atenção o fato de uma presidiária engravidar durante uma saidinha, a tendência é imaginar que essa mulher é uma espertalhona que ficou grávida de propósito para ter os benefícios que as leis brasileiras concedem às mulheres que têm filhos. Você viu aí casos envolvendo até políticas, esposas de políticos que deixaram de ser presas para poder cuidar dos filhos. Então eu acho, primeiro, não é sobre essa mulher que a gente coloca essa carga, porque um filho no ventre de uma mulher é sempre motivo de muita alegria. Então, para quem está no cárcere, ter um filho é algo que transforma aquela mulher, principalmente se ela ainda nem tiver tido filhos ainda. Existe outro erro de nós sempre questionarmos a partir das mulheres. Nós temos que questionar a partir do Estado, como você bem perguntou. Por exemplo, quais são as políticas públicas que são aplicadas dentro do presídio? Presídio no Brasil não é punição, é recuperação. O preso é um sujeito que está lá para ser reeducado, para voltar para a sociedade diferente de quando ele entrou. E nós sabemos que a realidade lá é bem outra. Então não existem nestes presídios femininos cursos importantes, não existem ações políticas, programas que motivem essa mulher a fazer um trabalho lá dentro, a ter uma caderneta de poupança, a terminar os seus estudos dentro dos presídios, porque a lei de execução penal, você é um professor, Thanos, você sabe como é a lei, na verdade. A lei parece fria, mas ela dá os caminhos. Então, dentro dos presídios, tanto em relação às presas femininas como aos homens, não são feitas políticas públicas que o Estado prometeu, devolver à sociedade uma pessoa recuperada. Essa mulher é mais uma vítima do descaso de um programa que deveria existir dentro dos presídios, de prevenção da gravidez, de esclarecimento sobre esse filho que pode crescer sem uma mãe, né, sem o pai também. Você sabe que no Brasil nós temos mais de 11 milhões de mulheres, chefes de família, que não dependem dos homens para o sustento da sua família. E isso é uma tendência mundial até, né? Que a mulher assuma aí. É muito triste você ver um presídio feminino lotado, né? Porque como mulher você fala, meu Deus, por quê? Tivemos o privilégio de conversar com a delegada Terezinha de Carvalho, que lança o livro Memórias de um Delegado de Saias. Olha, é sempre realmente esse privilégio inenarrável tê-la aqui na Jovem Pan News Campinas, no Pan News Cidades, viu, Terezinha? Muito obrigado por ter estado conosco. Obrigada, Thanos, mas então você está de parabéns por trazer essa questão, por trazer essas temáticas que envolvem a mulher
porque a mulher ela é pouco mais do que a metade de toda a sociedade no mundo. Então, Thanos, muito obrigado, parabéns aí. E vamos tentar fazer algo por essas mulheres, né? Eu, mais do que criticar, condenar, eu procuro resgatar essa mulher maravilhosa que existe dentro de cada uma de nós. Muito obrigado, Terezinha, pela sua generosa entrevista. Obrigada a você, um grande abraço para todos os seus ouvintes aí, porque é um privilégio muito grande ser entrevistada por você. O Pan News Cidades volta já. PHS Samaritano Saúde tem cobertura nacional e em toda a região. Mais de 2.300 médicos comprometidos com a humanização. Planos de saúde que cabem no seu orçamento. A melhor infraestrutura em hospitais. Conheça nossos diferenciais. samaritanosaúde.com.br. Matrícula com 80% de desconto. Desconto de 35% na mensalidade do primeiro semestre de 2022. Sim, o Grupo Unieduca tem. E tem muito mais. Aulas práticas desde o primeiro dia. Ensino voltado ao mercado de trabalho. Infraestrutura inovadora e tecnológica. Estude na Unifage em Jaguariúna, Unimax em Indaiatuba e Fagro em Olambra. Faça o vestibular online. Acesse grupounieduca.com.br. Grupo Unieduca. Aqui o seu futuro é na prática. De segunda a sexta-feira, no Pan News Campinas, Marco Maciarelli, J. Thanos e Rony Viana abordam os assuntos mais importantes de Campinas e região, com muita prestação de serviço e opinião com credibilidade no 100,3 FM da Jovem Pan News Campinas. Com um programa inovador, disciplinas atuais e um corpo docente de altíssimo nível, o curso de especialização em Direito Empresarial Moderno da Unieduca é a escolha certa para você que atua no mundo corporativo. Faça um upgrade na sua carreira. O seu futuro na prática é agora. Acesse www.institutoiea.com. Pan News Cidades. Muito bem, amigos, o Pan News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Pan News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! Pan News Cidades. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonapratica.com.br. Jovem Pan News Campinas.